hoje nós vamos conhecer nada mais nada menos que o smartphone mais caro vendido no Brasil. Eu estou falando dele, do iPhone 13 Pro Max de 1 TB de armazenamento. Eu confesso para vocês que eu estou até constrangido em apresentar esse vídeo com essa camiseta aqui, Danilo. Vamos aqui, rapaz, bora, né? Vamos nos vestir a caráter aqui, rapaz. Não sei nem como é que veste esse negócio aqui, ó. Mas o importante é ficar, né, mais ou menos digno. Eita, pega aqui, não sei mais nem como é que é, mas esse negócio aqui, ó, pronto. Acho que tá bom aqui, tá? Acho que aqui já dá pra apresentar, não é possível. Tá meio troncho, todo amassado, engelhado, mas acho que agora não dá mais pra ficar com vergonha não, né, seu filho de uma égua. Rapaz, vocês acreditam? Bom, roda a vinheta, que eu vou contar pra vocês esse filho de uma égua aqui. Pois é, pessoal, vocês que acompanham o canal aqui tá ligado que eu sempre gosto de comprar smartphone com cores diferentes, né? Principalmente quando tem azul, eu vou no azul. E ele tem o tal do azul Sierra. Mas a Fast Shop achou, né, de fazer confusão lá e me mandar o grafite. Eu até entrei em contato com eles, eu queria o azul, não sei o que, eles não tem mais disponível, nem azul, nem dourado, nenhum, só tem o grafite. Eu digo, fazer o quê, né? Então vem tu mesmo. Aí recebi aqui o grafite, que também não é feio, né, gente? É até mais sóbrio, digamos assim, é uma cor mais sóbria. E como sempre, a Apple caçando meio de economizar. Lembra daquele plásticozinho que vinha, né, que você tirava o plástico? Pois é, nem aquele plástico eles estão botando mais. Mas se liga, gente, olha isso aqui, ó. Olha isso. Foca aqui, foca bem aqui. iPhone 13 Pro Max grafite 1 TB de armazenamento interno. 1 TB, meu irmão. Tu é doido? Isso é um exagero. Pra que diabo o cabo quer 1 TB? Eu não sei não. É o celular do rei Salomão. Se o rei Salomão tivesse vivo, ainda hoje, o celular dele seria esse aqui, que o filho do uma égua era rico, rapaz. Aí você deve estar dizendo, e tu é rico, Jaziel? Não é pra tanto, mas eu queria ter sim o iPhone mais topadão e eu disse, eu vou comprar. Tava numa promoção, peguei uma promoção, né? Que inclusive a versão de 1 TB tá difícil de achar, viu? Tá difícil virado na murrinha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou garimpar, eu vou procurar um lugar mais barato e de confiança, tá? E vou deixar os links aqui na descrição, caso você se interesse e queira comprar qualquer um dos iPhones. Com segurança, garantia e tudo mais, viu? Se liga, tem links na descrição, não vai comprar por aí em qualquer lugar não. O cabo pode se arrombar todinho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos tirar, rapaz, agora uma chapola dessa eu vou dizer pra vocês. Deixa eu até botar do lado do 12 aqui, ó. Que esse aqui é o 12 Pro Max, né, de 512. E esse agora, ó, se liga só, eu saí do 11, que tá com minha esposa, do 11 Pro Max de 256, aí vim pro 12 Pro Max de 512 e agora tô no 13 Pro Max de 1 TB. Menina, é capaz se a Apple lançar o de 2 TB, no ano que vem eu tô com ele. Não é possível não. Eu tenho que parar com esse negócio. Isso aqui é jogar dinheiro no lixo. Jogar dinheiro no lixo. E por que tu comprou, Jaziel? Gente, eu trabalho com isso, velho. Eu preciso. A minha profissão é essa. Se eu não trabalhasse com isso, nem a pau que eu ia sair do meu 12 aqui, rapaz. Tá perfeito, tá bom demais. Pra que a diferença foi pouca. Pelos que eu já vi, a galera testando, meus amigos que já estão com ele, dizem, tá bom demais. Só que a diferença não é tão perceptível, não. Mas claro, como é uma questão de trabalho, aí sim, gente, aí compensa, né? É um investimento aqui, digamos assim. O bicho tá pesado, viu? Quase imperceptível a diferença de peso, mas parece que ele tá um pouquinho mais pesado, sim. Agora eu vou fazer o que, ó? Vou tirar aqui essa proteção, vou tacar o dedo no botão de ligar e desligar. Em termos de design, acho que não mudou basicamente nada, mas mudou lá em cima. Não sei se vocês estão vendo, mas olha como era. Tá pegando bem aí, Danilo? Ó, no reflexo, o foninho e a câmera, tá pegando? Olha a diferença pra cá, ó. O notezinho tá menor e note que o fone, ele tá mais em cima, ó. Ele tá bem em cima
diferente um pouquinho aqui, mudou a câmera, mudou de lado também, viu? Câmera frontal mudou de lado, rapaz. Então temos sim algumas diferencinhas mínimas, na verdade, né? Ó, em cima, tá sujo, só pego o meu 12, viu? Aqui, nessa lateral, depois eu posso fazer um comparativo se vocês quiserem, ó. Cheio de terra, meu Deus do céu. Aqui exatamente igual. E atrás as câmeras, né? As câmeras mudaram em questão de tamanho, tá? Uma chapoula. É tanto que a capinha do 12 Pro Max, ó, não fica legal, tá vendo, ó? Tá em cima do catombo da câmera, tá um pouquinho em cima. Então não adianta querer usar a capinha de um no outro, porque vai ficar um negócio estranho. Será que vem capinha dentro da caixa? Danilo já tá soltando as piadas dele aqui. Será que vem capinha dentro da caixa? Ô, Danilo, pelo amor de Deus, Danilo. Nem carregador, filho, nem o plástico que cobre a caixa, eles não estão mandando mais. Vamos mandar capinha. Agora mande, Danilo. Mas vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, eu já vou colocar logo para puxar logo tudo. Ó, já apareceu aqui. Configurar um novo iPhone? Sim, quero configurar um novo iPhone. Segure o novo iPhone na frente da câmera. Tá bom, vamos lá, vou segurar. Pronto, vai aí. Tá dizendo aqui que pode levar alguns minutos para ativar, então enquanto você ativa, nós vamos conhecer a carrada de acessórios que vem aqui. Porque vem coisa, viu, gente? Menino, aqui deve vir coisa demais. Olha, pela espessura da caixa... Acaba já ver o tanto de coisa que vem. Se liga, vem o cabo USB, né, que é o USB-C de uma ponta e Lightning na outra. Poderia ser muito bem o USB-C dos dois lados, né, fia de uma égua da Apple, mas não é. E vem, vem o que? Vem a chavinha ejetora e... Pera ainda. Ó, achei, rapaz. Era isso aqui, ó, pronto. Isso aqui, no mínimo custa, se pegar o valor do aparelho, uns R$800. Esse adesivozinho aqui, pra pregar na traseira do carro. Eu nem aprego essa desgraça, só de raiva. Vamos lá, configurar o Face ID, né? Lembrando que a Apple ainda, né, insiste em não colocar um outro modo de biometria, apenas com o rosto. É eficiente? Demais, funciona extremamente bem o Face ID. Mas seria muito bom se eles adicionassem ali o leitor de digital por debaixo da tela também, né? E aí a gente usava, né, o que quisesse. O ideal seria isso. Mas vamos lá. Eita, rapaz, bora. Mexe aqui. Bora, pega tudo aí, rapaz. Bora. Aí, foi. Primeira foi, agora vamos para a segunda. Vai lá, vem cá, aqui, acolá. Pronto, fechou. Show de bola. Configuradozinho aqui. Agora ele vai puxar tudo, completamente tudo que tem no meu iPhone antigo, né? Antigo, e vai trazer para cá, fazer exatamente uma cópia. O legal é isso, não vai perder nada. Então, vai demorar um pouquinho esse procedimento. Eu vou parar de gravar, eu vou fazer uns testes, eu vou tirar umas fotos, vou gravar uns vídeos e volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o iPhone 13 Pro Max. Esse bicho caro virado na mulher, dava para ter comprado, era uma moto, uma CG 0, uma Bros. Não, uma Bros não dava não. Sim, pessoal, e claro que eu não poderia deixar de testar aqui o modo cinema. Esse modo incrível, maravilhoso, único, essa novidade esplêndida que a Apple disse, né? Mas a gente que já acompanha, né, esse mercado de smartphones há um bom tempo, eu já testei vários, a gente sabe que isso não é tão novidade assim. A Samsung, por exemplo, né, já tem esse modo cinema, esse modo retrato em vídeo já há um bom tempo, né? Não é novidade. Uma coisa que, claro, não dá para negar, a novidade que a Apple trouxe é a possibilidade de a gente mexer nesse desfoque depois do vídeo gravado. Tá salvo na galeria e você consegue trabalhar com esse vídeo, né? Tipo, você consegue focar aqui no fundo e me desfocar depois de gravado. Ou até agora mesmo, ó. Eu tô com a câmera frontal, tá, gente? Eu vou clicar lá atrás, notem que eu fiquei desfocado e o fundo tá focado, né? Agora eu vou clicar em mim e aí aconteceu isso. Ou eu posso simplesmente desativar, depois do vídeo gravado, eu posso desativar o modo desfoque, esse modo cinema, na verdade, e ele vai ficar natural, digamos assim, um vídeo com desfoque natural mesmo da câmera. Agora sim, uma limitação que eu percebi, né, pelo menos por enquanto, é que ele só está gravando com esse modo cinema em Full HD, tanto na câmera frontal, que é a que eu estou gravando agora, quanto na traseira, que eu, lógico, eu vou mostrar para vocês também
como é que fica esse modo cinema na câmera principal traseira. Olha só, pessoal, agora com a câmera traseira, né? Notem que ele funciona muito bem também. Com a câmera frontal estava funcionando extremamente bem. E claro, ele é um inteligente, ele é um modo cinema, ele é um modo desfoque inteligente. Tem até aquele modo que a Apple mostra, né? Depois eu vou testar, eu vou trazer um vídeo mais específico, um vídeo mais focado nas câmeras para mostrar para vocês, tá? Ele tem aquele modo que você tem duas pessoas na imagem, aí eu tô aqui, aí eu olho para lá, ele vai focar lá e vai desfocar em mim. Aí eu volto para cá, olhar para a câmera, ele vai focar em mim e desfocar lá. Então, é legal, ele tem sim um plus, ele tem algo a mais. Não é só um modo retrato em vídeo, tá? Não dá para negar isso. Ao mesmo tempo, lógico, a Apple deu uma valorizada muito grande nisso, muito grande. Mas funciona. Os testes que eu fiz aqui funcionam muito bem, né? Lógico, dependendo da situação e tal, tem a limitação do Full HD e tudo mais. Mas é isso, tem sim o modo, agora o iPhone tem gravação em modo retrato, que a Apple chama de modo cinema. Bom, pessoal, como vocês viram, funciona extremamente bem, né? Esse modo desfoque. Mas eu quero mostrar para vocês aqui na real mesmo, na galeria, o funcionamento disso, o porquê que a Apple fez tanta propaganda em cima disso. Eu vou entrar aqui, olha só, gente, eu vou entrar na galeria e presta atenção no vídeo aqui, ó. Se liga, tá vendo que tá tudo desfocado? Tá tudo desfocado lá atrás. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em editar. Quando eu clico em editar, o que que acontece? Ele reconheceu o meu rosto, né? Eu posso desativar o modo cinema depois de gravado, cara. Isso é muito legal, ó. Viu que focou lá atrás, focou em tudo? Ó, ativei aqui, desfocou lá atrás. Outra coisa, eu consigo mexer igual uma foto, igual se fosse uma foto. Eu consigo mexer nesse modo desfoque, colocando mais desfoque lá atrás ou menos, diminuindo, deixando mais suave, deixando aquele aspecto mais natural. Isso é muito legal. E claro que eu ainda posso clicar lá atrás e ele vai me desfocar, olha só, gente, e focar lá. Cara, isso é legal, gente. Isso é muito legal, ó, a possibilidade. Não nisso aqui, né? Aqui talvez não seja tão, não é o ideal fazer isso. Mas vai ter situações onde você pode fazer isso. E você pode ir trabalhando aqui, ó, criando pontos, né? Criando pontos aonde ele vai focar lá, onde ele vai desfocar. Se ele errou, em algum momento ele errou, você pode fazer essa correção. Isso é legal, hein? Pronto, agora eu estou filmando em 4K, tá? 4K 30 na câmera frontal dele, sem o modo cinema, o modo gravação de vídeo normal. Só que uma coisa que eu queria muito que a Apple adicionasse nos seus dispositivos era a possibilidade de a gente mudar de câmera durante a gravação, né? Por exemplo, eu estou gravando com a frontal aqui, eu queria agora trocar para traseira e não queria parar de gravar, e não tem, estou olhando aqui, ainda não tem essa possibilidade, enquanto outras marcas já dá para fazer isso há muito tempo, né? Mas assim, a qualidade, eu olhando aqui, tá muito boa, cara, tá muito boa. Deu uma estouradinha ali, deu uma estouradinha ali no céu. Mas é isso, em 4K, tá? Agora eu vou botar nas câmeras traseiras para vocês verem. E olha só, pessoal, agora começando o teste aqui com a câmera ultra wide, essa câmera mais aberta, também em 4K, tá, gente? E aí a gente consegue sim mudar de câmera durante a gravação. As 3 câmeras traseiras a gente consegue intercalar durante a gravação, sem precisar parar de gravar. Olha só, temos aqui a câmera ultra wide. Agora eu vou botar na câmera principal. Pronto, mudei para a câmera principal. Tá bem mais estável. Ou eu olhando aqui na tela, eu tô caminhando normal, tá, gente? Eu tô sentindo que tá bem mais estável. E agora eu vou botar na câmera zoom, de 3 vezes de zoom. Pronto, mudei para a câmera 3 vezes de zoom. Tá dando um salavanquezinho, porque, né, tá na mão aqui. E ela tá meio dando uma bugadinha aqui, hein? Tá dando uma bugadinha aqui. Mas olha só, é uma câmera de 3 vezes de zoom, que claro, quanto mais zoom, menos estabilização, né? A tendência de você conseguir estabilizar uma câmera de 3 vezes de zoom é menor do que a câmera principal, a câmera normal, ó. Tô tentando focar ali no passarinho, tá vendo, ó? Se liga, vou tentar dar o zoom máximo, tá? O zoom máximo é isso aqui, ó, 9 vezes. 9 vezes, claro que perde qualidade, né? Porque a câmera mesmo em si, a lente dela é 3 vezes de zoom. Passou disso, já é um zoom digital, onde você vai perder qualidade. Agora eu vou botar para a câmera mais aberta, ó. Pronto, câmera mais aberta. Ah, pessoal, outra coisa também que agora dá para fazer no iPhone 13
é a questão do macro, né? A câmera super macro, onde ele consegue aproximar bastante. Olha só, vou aproximar, tá todo desfocado, né? Vou tocar na tela aqui. Olha isso, ó. Olha até onde eu consigo aproximar. E o foco dele pega, ó. Ó. Tá bem legal essa câmera macro, viu? Bem legal mesmo. Mas claro que vocês devem estar ansiosos também para ver a qualidade de imagem. Será, Jaziel? Será que mudou drasticamente? Não. Olha, eu tenho o iPhone 12, e eu coloquei eles lado a lado. E eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um comparativo, tá? Para mostrar mesmo a real diferença de um para o outro. Mas eu já adianto para você, gente. Eu adianto para você. Você que tem um 12, você que tem talvez até o 11, a diferença talvez não justifique, porque existe uma diferença grande de preço e o ganho. Lógico, se você tem um uso muito específico, você diz, poxa, Jaziel, mas eu preciso dessa característica, eu preciso disso aqui. Aí, ok, beleza. Aí é uma questão muito pessoal sua. Mas se for só por status, cara, eu confesso para vocês que não vi tanta diferença para justificar a troca. Se eu não trabalhasse com isso e eu tivesse essa oportunidade de testar os dois, eu ia dizer, 13, fica aí, meu filho. Espere mais um tempo, porque o 12 tá muito próximo ali. Questão de desempenho, tela. Ah, não, tela mudou, tivemos uma diferença muito grande, porque agora nós temos uma tela ProMotion. O que é isso, Jaziel? É uma tela que consegue entregar até 120 Hz, cara. Isso, 120 de taxa de atualização, é uma sensação muito gostosa, ó. Você arrasta as coisas basicamente deslizam, né? E ela é uma tela inteligente, né? O ProMotion é justamente por isso, porque ele consegue entender o que está sendo mostrado e quando é uma coisa que não exige uma velocidade tão grande, ele simplesmente reduz. Ele reduz essa taxa de amostragem, fazendo com que economize ainda mais a bateria. E por falar nisso, apesar de eu ter começado o vídeo ontem, configurei e tal, e comecei a usar, tem basicamente um dia que eu estou usando ele, eu já consegui perceber que a bateria está muito top, cara. Bateria sensacional. Não que a do 12 Pro Max fosse ruim, não, é muito boa também. Mas eles conseguiram melhorar ainda mais. Não é à toa que está ganhando títulos e títulos aí de melhor bateria de smartphone e tudo mais. Mas voltando ao assunto das fotos, né, da qualidade de imagem, que eu acabei misturando aqui os assuntos por conta que eu fui comparar com o 12, eu gostei, o que já era muito bom, né? No 12 já tinha câmeras extremamente boas. O que acontece aqui? O que acontece, um ponto que eu achei sensacional nele é a questão da câmera macro, cara. A câmera macro dele tá muito arretada, tá muito boa, cara, muito boa. É essa câmera aqui, ó, que um ponto negativo foi a chapola de câmera, que agora ficou ainda maior. Olha só, comprei essa capinha aqui, lindíssima, né? Comprei no AliExpress, se tiver o link eu vou até botar para vocês aí, quem se interessar. Essa capinha é sensacional, cara, ó. Linda demais, só que olha a altura do catombo para poder compensar a altura das lentes. Olha isso, ó. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Ridículo, né, o catombo. Mas sim, temos uma qualidade de imagem sensacional, tá, gente? Eu vou até gravar a tela, ó. Vocês estão vendo aí a imagem mesmo. Eu tô gravando a tela do aparelho aqui para vocês verem os mínimos detalhes. Olha isso, ó. Olha o detalhe da minha unha, cara. Ó. Olha lá, digital. E olha só, tem mais fotos aqui, ó. Fotinha da flor, bem pequenininha essa flor aqui também. Contra o sol, né? O HDR ali, ó, tava bem nublado, o céu tava bem mais ou menos para tirar foto. A ultra wide, aqui a principal e aqui a tela objetiva, né? A câmera zoom. Mas tá funcionando muito bem, cara, muito bem. Só que aí a gente chega naquele ponto, será que isso justifica, né, mudar de smartphone? Eu acredito que não, né? Só se você realmente tem um uso muito específico. Inclusive, essas e várias outras imagens, que eu ainda vou tirar algumas fotos, eu vou colocar no link no Google Drive, tá? Para vocês poderem conferir as imagens, tá? Ampliar, olhar toda a qualidade, tudo direitinho, tá bom? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, o aplicativo de câmera, né? Porque mudou um pouquinho. Ele ganhou, basicamente aqui, algumas funções. O modo cinema, claro, onde ele faz
ele entende ali o que é o objeto principal, o que é o de trás e tal, e faz esse modo desfoque. Dá para usar, ó, ele permite usar a câmera de 3x para fazer também esse modo desfoque, isso é legal também, mas ele não permite usar a mais aberta, né, a câmera mais aberta. E ele permite também aqui usar a frontal, né, igual eu gravei lá no começo, se liga, ó. Inclusive, deixa eu aproveitar, eu vou começar a gravar, ó. Tô gravando, né, vê que ele tá aqui, ele tá focado em mim, e Danilo tá desfocado, né? Tá vendo ó, que Danilo tá desfocado? Eu vou olhar para Danilo, olha só. Eu não sei se ele reconheceu, não sei se tu viu, tu conseguiu ver? Reconheceu? Porque tu tá com a câmera na frente, né? Aí complica um pouquinho mais. Mas mesmo assim funcionou, cara. Olha que legal. Ó. Mano, isso é legal, né, gente? É interessante. Não é nada absurdo, nada, nossa, que legal. É legal, mas tipo, dá para adicionar em outro aparelho aí tranquilamente. Os outros fabricantes eu acho que vão fazer isso também. Então, digamos assim, o iPhone 13, do 13 Pro e o 13 Pro Max ainda fazem sentido. Fazem um pouco de sentido, porque quando eu me atentei a alguns detalhes, por exemplo, a tela, a capacidade de rodar até 120 Hz, para quem gosta de jogos, que todo mundo zoava quem tinha iPhone e gostava de jogos. Quer dizer, poxa, pelo amor de Deus, meu celular tem 120 Hz, macho. E o teu aí é um lascado, rapaz, só fica em 60. Pois é, agora a gente tem essa desculpa. Não, agora o meu roda em 120, mas o meu roda também. Então, para jogos, tem essa função também aí do modo cinema e tal. Tem sim, cara, tem algumas diferencinhas, vai ter, que dá para dar uma desculpa. Ah, não, eu tô doido para pegar o 13, macho, e aí? Pois é, dá para usar essas desculpas aí, tá? E lógico, se você tá saindo de um 11, de um 10 e por aí vai, aí sim, cara, aí faz total sentido já pular pro 13, né? A não ser que você queira economizar uma grana, pode pegar o 12 também, que já tem uma desvalorizada, né? Também é um baita de um smartphone, né? Bateria sensacional, entre outras coisas. Então, é isso, gente. Tá aqui, iPhone 13 Pro Max de 1 tera, né? Comprei só para usar no título desse vídeo aqui, que pelo amor de Deus, eu não vou encher nunca isso aqui. Mas é isso, gente. Valeu! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!